Olá e obrigada por estarem connosco. Connosco, como sempre, está o Dr. Lightman. Dr. Lightman, olá. E hoje gostaríamos de falar do genoma da alma. O genoma da alma, não sei exatamente como lhe chamar, porque na linguagem da Kabbalah é chamado Reshimó. Não sei exatamente como traduzir isto, mas penso que podemos começar com que nos últimos 100 anos tornou-se claro para nós que um gene é a unidade de hereditariedade e um genoma é a soma de todo o ADN que contém toda a informação genética do ser humano. Então, o que é o genoma da alma, então? Certo, existe algum tipo de unidade que mede determinado estado do organismo. Normalmente chamamos-lhe a raiz da alma, penso que está relacionado com o genoma. Pode explicar, por favor? Doutor Leitner, nós vemos que todo o nosso mundo é constituído de forças, diferentes tipos de forças. Forças físicas. E todas estas forças são baseadas no princípio de cada um querer reinar sobre as outras forças. E a rede destas forças, aos níveis do inanimado, vegetativo, animal e mesmo ao nível humano da natureza, em pensamentos, emoções, coisas deste género, todas estas forças são egoístas. Ou seja, cada um quer governar os outros, subordinar os outros a ele. E há forças que operam na ordem oposta. Mas nós não as sentimos, não as vemos, não reparamos nelas. Elas agem na direção oposta. Ou seja, que estão dispostas não a competir, mas a manter entre elas uma determinada interação, ajudar-se umas às outras, etc. Estas são as forças que normalmente chamamos forças espirituais, porque no nosso mundo corpóreo não vemos estes tipos de forças, vemos mais e menos, mas isto não são as forças positivas e negativas. Em relação com a matéria, positiva e negativa, mas relativamente a relações entre alguém e alguém pode ser positivo ou negativo, portanto, o nosso mundo é a soma das forças negativas. E porquê? Porque é assim que nós o percebemos. Se nós quiséssemos sentir a sua segunda parte, a parte positiva, ou seja, a relação positiva de pensamentos, forças para com os outros, então temos que nos mudar para sentir estas forças. E portanto, a sabedoria da Kabbalah explica como precisamos de mudar para sentir as forças positivas. Ou seja, as forças do bem, as forças das boas relações, da conexão. Eu penso que isto é o propósito do estudo da sabedoria da Kabbalah, de como o fazemos, como chegamos a isto, como desenvolvemos neste sentido, como estudamos, etc. Michael, e que conexão tem com o Reshimó, a informação espiritual? Dr. Leitman, o Reshimó é isto que diferencia um desejo do outro desejo, uma intenção da outra intenção. E o lado positivo ou negativo. E estes Reshimó, estes registros, permanecem sempre incluídos na substância. Existe substância com reshimó positivos, negativos, e baseado nestes reshimó, eles relacionam-se, conectam, aproximam-se, afastam-se. Michael, e o que é que está registado? O que é que está escrito ali, Dr. Leite, no nosso estado anterior?
os nossos estados anteriores. Michael, então os Regimaux permitem definir onde estamos no presente, passado, futuro. Temos que definir, determinar o nosso estado, Dr. Reitman, certo? É como um gene, uma unidade que traz determinada informação, Dr. Reitman, certo? Michael, e falamos na totalidade destes estados, suponhamos uma pessoa, toda a humanidade, que é chamada de genoma, mas na Kabbalah chamamos-lhe como? Dr. Leitman, a soma de todos os estados, de toda a humanidade, ao longo de toda a sua história, se é que lhe podemos chamar história, é o que chamamos Shekhinah, ou seja, um lugar onde existe toda a informação de todos e de tudo. Michael, e o estado de uma pessoa, por exemplo, todos os estados ao longo da sua existência, como chamamos a isto, Dr. Reitman, todos os estados do homem ao longo da sua vida é chamada a sua vida. Michael, é a soma dos Regimaux, destes registros, Dr. Leitman, certo? Suponhamos que estudamos o artigo de Bala Sunnah, a liberdade, onde ele explica que existe esta substância primordial em cada pessoa, uma certa raiz da alma que não muda, tal como sabemos que existe determinada informação acerca do nosso corpo biológico que não muda, há substâncias que não mudam, substâncias que mudam. Esta substância primordial que ele fala, como é que está relacionada com os Regimaux? Dr. Leitman, é a fundação de todos os Regimaux, onde todas estas mudanças ocorrem. E a fundação em si própria é imutável. É o gene inicial. Michael, então cada um de nós tem esta espécie de gene inicial que passa por diferentes estados, Regimaux. Dr. Leitman, certo? Tudo está registado aí. Michael, e o que é que podemos mudar então? O que muda, o que não muda? Dr. Leitman, de forma prática podemos mudar a implementação destes Regimaux que existem em nós para o futuro e através disso corrigir também o nosso passado, já agora. Michael, então se eu tiver algum tipo de raiz da alma, ou esta fundação, eu preciso de passar por certos estados, chamados a vida de uma pessoa, e então posso mudar. Ou seja, não posso mudar os Regimaux, mas posso mudar a forma como os sinto o tempo todo. Dr. Leitman, pode mudar o seu futuro e o que está escrito em si, embora não o mude, mas ao mudar corretamente o que está escrito em si, muda o seu destino. Michael, ou seja, não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o futuro. E desta forma, todas as impressões e tudo do passado podemos mudar e, obviamente, o futuro também. Michael, então eu estou a tentar compreender o que é que eu posso mudar, a forma como sinto o futuro, ou já posso mudar o futuro em si próprio? Dr. Reitman, o futuro em si próprio vai ser sentido em si como algo positivo. Michael, então é verdade quando dizemos que o homem constrói o seu futuro? Dr. Reitman, claro. E todos estes Regimaux são apenas estados em potencial, é isso? Dr. Reitman, certo? Michael, qual é a função principal destes Regimaux? Dr. Leitman, a função principal dos Regimaux é um estado informacional de todos os nossos estados futuros, mas é apenas um registro. Como serão implementados em si depende de si. Michael, então quando eu entrar emocionalmente nestes estados, como vou sentir depende de mim? Dr. Leitman, certo, depende da sua atitude para com eles. A pessoa que quer desenvolver-se desta forma vai sentir de uma forma e a pessoa que se quer desenvolver de forma diferente vai senti-lo de forma diferente. Michael, bem, eu estou a tentar compreender o exemplo de Dr. Eichmann. Veja, a pessoa chega à escola.
recebe alguma espécie de tarefa. Alguém grita, para que é que eu preciso disto? E vejam, existe ainda 10 anos para chegar ao fim. Ele está disposto a morrer. E há outros que chegam à escola e gostam, fazem isto de forma tranquila, e 10 anos passam muito depressa. Michael, então, bem, de uma forma ou da outra temos que estar na escola durante 10 anos. Dr. Reitman, 10 anos sim, mas pode sentir estes 10 anos como 10 dias. Michael, ok, um exemplo diferente. Suponhamos que é necessário acontecer uma guerra. Isto é um dado adquirido. Então precisa de acontecer de uma maneira ou da outra, mas como vou senti-lo depende de mim, mas é possível mudá-lo, impedi-lo. Dr. Leitman, é possível mudá-lo, não está escrito. Depende das pessoas, da conexão entre as pessoas. Michael, então como é que podemos saber o que está escrito e o que não está? Dr. Leitman, as leis fundamentais da natureza estão escritas e a única coisa que podemos mudar é a nossa atitude para com elas, tal como na escola. Mas em casos que podemos mudar o homem, isso já é algo completamente diferente. Então mudamos a sua atitude para com a percepção, para com a sua percepção do mundo. E então já não sentimos estes 10 anos na escola como 10 anos, mas como 10 dias. Em real, mas ainda assim, uma guerra. Se estiver registado, se estiver escrito desta forma, então é um Estado. Dr. Reitman, não, não. Está registado uma vez, mas nós podemos mudá-lo para uma forma diferente. Por exemplo, não sei. Eu sei que quando eu fui para a escola, para mim, foi um meio-dia muito longo. E quando vinha para casa brincar com os meus amigos era como 5 minutos. E por que não pode ser ao contrário? Tudo depende da pessoa. O tempo não existe. Tudo depende da nossa percepção. Michael, então a guerra está lá, está registada, está escrita, mas como passamos por isto, pode ser como um piscar de olhos e já está. Michael, como desenvolver o gene espiritual? Dr. Leitman, isto é na verdade aquilo em que estamos a trabalhar, na sabedoria da Kabbalah. Michael, então em potencial existem todos estes estados, mas como podemos despertá-los, acelerá-los? Dr. Leitman, pode fazer qualquer coisa. No geral é tudo feito com a ajuda de ações simples. Temos que aprender um pouco o esquema da criação. É simples, só as palavras é que são complicadas. E então, integrar numa determinada sociedade que vai atrair sobre si uma energia que desenvolve o homem. Michael, então todo este método é despertar a influência da força positiva da qual falou sobre este Reshimon, e então vamos senti-lo de forma diferente. Dr. Leitman sentiu rapidamente. Michael, existe algum tipo de conexão entre o meu Reshimon e os Reshimon das outras pessoas? Dr. Leitman, cada um tem o seu. Michael, mas existe uma conexão? Dr. Leitman, claro que sim, influência mútua. Os seus Reshimon influenciam como eu vou passar. Dr. Leitman, os Reshimon deles influenciam a si e os seus influenciam o outro. É como se fosse um disco total da humanidade onde tudo está registado. Então existe este estado da pessoa e o estado de toda a criação, não só do homem. Dr. Leitman, certo? Michael, podemos dizer que todas estas personagens bíblicas são os Rashimon dos estados pelos quais temos que passar? Alguém passou por eles? Passou e eu preciso passar por eles também? Dr. Leitman, bem, isto já é mais complicado de explicar. Não explicaria isto agora. Acerca das personagens bíblicas, o passado, o presente e o futuro. Talvez deixemos isto para a próxima.
Michael, então existe uma conexão entre os genes espirituais e estados corpóreos do corpo fisiológico? Dr. Lightman, claro que existe. Ambos operam na mesma pessoa e há coisas que a pessoa recebe através do mundo corpóreo e coisas que a pessoa recebe através do mundo espiritual, coisas que a pessoa percebe através de estudar e coisas que percebe através do ambiente que o rodeia, os parentes, o que for. Em realidade, não podemos mudar mesmo estas circunstâncias corpóreas. Dr. Altman, certo, a pessoa pode mudar-se completamente. Michael, e por que a concretização dos genes espirituais é na conexão entre as pessoas? Qual é a conexão? Dr. Altman, eu falo nisto o tempo todo. Porque o Criador fez-nos como uma pessoa chamada Adão. E então partiu esta forma em centenas e centenas de pedacinhos. E embora nos sintamos distantes uns dos outros, opostos uns aos outros, ainda assim precisamos de nos reunir contra a força que rejeita. Precisamos de nos reunir nesta forma única, nesta entidade chamada Adão. Michael, então, o estado dos meus Rashimon que existem em potencial são concretizados na nossa atitude para com outros e não dentro de nós próprios. Dr. Altman, certo, precisa de participar em algum tipo de sociedade e, junto com ela, ser concretizado, concretizar-se. Michael, que tipo de Rashimon existem lá? Dr. Lightman, existe uma quantidade enorme de Rashimon. Tal como em nós, de forma biológica, temos dados biológicos, nós sim, há mais de 30 mil genes e já agora diz-se que conhecemos apenas 5%. E a sua função? Dr. Lightman, claro, pergunte àqueles que estudam o sangue humano. Nós conhecemos apenas 500 parâmetros. Michael, qual é a conexão entre Rashimon e desejo? Dr. Lightman, Rashimon são desejos ainda não concretizados. Michael, então é um desejo em potencial que não foi concretizado, é chamado Rashimon. E o que é que significa ser concretizado, que se torna concretizado? Dr. Lightman, onde sabemos com certeza que agora estamos a concretizá-lo de uma determinada forma. Suponhamos que queremos beber café. Ainda é um Rashimon e depois concretizamos-lo. Michael, e a luz e prazer, quando a luz entra enquanto prazer e é concretizado, como podemos usar este desejo mais tarde? Mais tarde podemos usá-lo. Oh, foi concretizado e é isto, mas foi concretizado como? Se ainda temos um desejo e um Rashimon, significa que ainda não concretizamos aquele desejo, ainda não concretizamos o Rashimon que está registado nele. Mas da experiência no passado. Ok, isso é possível. E que conexão existe entre o Rashimon? Influencia o ponto no coração de alguma forma? Dr. Lightman, o ponto no coração é o nosso desejo central. O mais... Este desejo é o que precisamos de conectar com os outros, com os desejos das outras pessoas e o Criador. E então nós vamos trazer toda a criação para a sua correção, para um único desejo chamado Adão. Michael, podemos dizer que toda a história humana é a revelação destes Rashimon? Dr. Lightman, verdade? Michael, se eu entendi corretamente, em nós existe o nosso instinto animal, o nosso programa de desenvolvimento do nosso corpo fisiológico, que se desenvolve sem o nosso Dr. Lightman. Isso é nos níveis inanimado, vegetativo, animal. Mas no nível humano, precisamos de educar a pessoa, fazê-la crescer, desenvolvê-la, caso contrário, não se transforma num homem.
Michael, existe um programa que não está relacionado com a nossa consciência, que é o inanimado, e o programa chamado humano, para quê? Dr. Lightman, para que desse animal cresça um ser humano. Michael, o que é que significa um ser humano? Dr. Lightman, é esse animal em que conscientemente se desenvolve amor para com o próximo. Isto é chamado um homem, Adam. Michael, porquê? Dr. Lightman, porque ele desenvolve amor para com os outros nele próprio e através disso torna-se como o Criador. E ser como o Criador significa ser Adam, o ser humano. Adam, que em hebraico significa Tomé, ser semelhante a. Michael, então podemos dizer que amor para o próximo é a nossa conexão correta com a outra pessoa, em que estabelecemos o sistema geral que a Kabbalah explica. Estou corretamente certo? Bem, talvez só aqui uma pergunta final. O que é que acontece a uma pessoa quando ela morre? O que é que acontece à sua alma? Dr. Lightman, é bom que isto seja a sua última pergunta. Sabe, depois disso não há mais nada para discutir. Quando a pessoa morre, o seu corpo morre. E através do corpo já não percebe. É isso. Michael, o que resta? Os seus rashimon? O seu registro? Dr. Lightman, sim, claro. O seu rashimon é o que resta. Michael, o que é que acontece com o seu rashimon? Dr. Lightman, de acordo com o regimon é um registro, é uma cadeia informativa de informações acerca do seu estado futuro. Está escrito desde o início da criação e até ao seu fim. E, portanto, em algum ponto em que o seu corpo morre, ele continua a concretizar estes Rashimon de uma forma diferente, sem estar revestido na matéria. Sem perceber, como eu dizer isto, sem perceber a sua própria existência através do corpo físico. Michael, mas há um certo reconhecimento que isto é nós, isto é o meu Rashimon. Dr. Lightman existe, mas não da forma como é agora. Michael, é melhor, é pior? Dr. Lightman, depende da vida da pessoa. Depende da vida da pessoa. Michael, bem, isto é tranquilizante, porque já existe algum tipo de entendimento de que existimos. Dr. Lightman, nunca nada é perdido. Michael, então, tal como eu compreendo que estou sentada aqui, eu existo, tudo isto nos é dado pelo Reshimon do passado, do futuro. Dr. Lightman, tudo deixa um rastro. Michael, então o que acontece à alma? Dr. Lightman, a alma é essa parte do desejo que foi corrigida, que conecta com os outros, que conecta com a humanidade, por forma a influenciá-la de uma boa forma e, desta forma, continuar a sua existência no volume geral de todo o desejo. Michael, isto é um tipo diferente de consciência? Dr. Atman, sim, diferente, mais elevada. Michael, então existem dois estados no nosso mundo. Se pudéssemos alcançar a realização desta alma, deste organismo da humanidade, se nos conectarmos a isto, então recebemos este sentimento e continuamos a viver nele. Caso contrário, sentimos apenas o nosso Rashimon e continuamos a existir neste Rashimon até recebermos um novo corpo, uma nova oportunidade. Mas suponhamos que sim, pode dizer isto desta forma. É difícil, doutor? Não é difícil. Temos simplesmente que concretizar isto na sociedade correta e então vai ser implementado, concretizado e veremos o que a Kabbalah diz. Veja quantos anos passaram, centenas de anos que estamos aqui. Sim, mas quem concretiza isto? Indivíduos em cada geração. No nosso tempo existem mais. Bem, eu não estou sequer a falar da concretização, mas estamos a falar destas coisas que não existe como um consenso. Isto é suposto ser entre cabalistas. Existem aqueles que o alcançaram e que se mudaram. E entre os outros, quem são eles? Eles permanecem dentro dos limites do seu corpo físico.
Michael, ok, muito obrigada. Tudo está claro. Doutor Leitman, até à próxima. Tudo de melhor.